Sejam bem-vindos. Começamos mais uma vez, mais um estudo, hoje, 18 de novembro de 2025. E eu anotei, nós anotamos, né, alguns tópicos que a gente veio conversando durante a semana para levantar essa pauta aqui com vocês e falar um pouquinho. É, o meu desenvolvimento, ele tinha ficado um tempo. é, com desenvolvimento meio no background, assim, então Suspenso. não posso nem dizer que é suspenso, porque eu estava escutando os guias, eles se comunicavam comigo, sentia eles encostados, mas agora está acelerando um desenvolvimento para incorporação. Então, todos estão se apresentando, estão vindo, já estão avisando que para o ano que vem vão é, trabalhar com mais frequência, vir se apresentar com mais frequência. E aí eu comecei a ter uns sonhos bem diferentes, assim. E aí eu tava comentando com o Puff sobre esses sonhos, falando que eram sonhos muito oníricos, muito loucos, assim, sem nem pé nem cabeça. E aí ele veio me falar que isso pode ser sinal de desenvolvimento, e aí a gente vai falar um pouquinho disso. Hoje, levantando alguns tópicos, falar um pouquinho de desdobramentos, doação de ectoplasma, essas questões assim. Vou deixar vocês com o senhor aqui. Não, a gente estava falando, né, que quando o desenvolvimento da incorporação começa, porque assim, todos nós somos médiums, todos nós vivemos nessa interação entre os planos e em vários níveis através dos nossos sentidos. A gente percebe, né, a realidade e tudo mais. E quando você começa a desenvolver da incorporação, né, para a incorporação, alguns sonhos começam a ficar meio distorcidos por conta do próprio efeito do desenvolvimento, porque você muitas vezes vai para certas expedições com os seus guias. É, Mas assim, para começar do começo, a gente tem que diferenciar guia de quiumba. Como é que a gente diferencia guia de quiumba? Porque assim, você está com a porta aberta, qualquer energia, qualquer manifestação pode chegar né, e interagir com você. Como você diferencia o guia do quiumba? O quiumba não tem ligação emocional com você. Simples assim. Quiumba, ele é muitas vezes, a gente chama comumente de quiumba, né? Porque tem essa nomenclatura antiga, vem das línguas africanas, acho que do Banto. É, eu não tenho certeza agora. Mas a gente se refere a esses espíritos desencarnados, né, que já tiveram um corpo, já interagiram com a realidade, e depois de desencarnados, eles perderam essa conexão e muitas vezes são cooptados por outras entidades, outros grupos, né, mais fortes assim, e muitas vezes são usados como escravos para poder vampirizar as pessoas que estão vivas, para poder, né, induzir elas a gerar essa energia, porque assim, toda a interação do espírito com um corpo vivo gera um fluxo de energia, que os espíritas chamam de ectoplasma. Tem vários nomes, né? O nome é só um nome, o nome é só um detalhe. Mas quando a gente fala ectoplasma, dá para entender o que é por conta do que os espíritas, né, já falam, né? Porque é essa energia vital, é essa energia. E é isso que move as dimensões que estão próximas da materialidade, mas não são mais materiais. Não são sutis, ainda são densas, mas não são materiais. Estão no meio do caminho, nesse umbral, nessa zona de sombra, né? E aí os guias, eles
quando vão se manifestar em você, vão trabalhar com você, geralmente são espíritos que têm uma história com você, que já viveram coisas com você, que já conheceram o seu espírito em outras passagens, que têm alguma afinidade emocional com você, porque do contrário, eles não trabalhariam com você. Esses espíritos, eles vêm, a maioria deles, óbvio que tem casos e casos, cada caso, né, tem suas peculiaridades, mas grosso modo, em suma, a grande maioria das entidades que vão trabalhar com você na incorporação, né, nesse caso de incorporação, eles já tiveram um certo vínculo emocional com você, já encontraram com você em algumas das passagens do seu espírito aí, por tantas e tantas encarnações que a gente passa. Então, e quando você encarna, você não encarna sozinho. Tem uma equipe, tem um grupo que cuida da sua encarnação. Esses, até mesmo, né, para planejar a sua encarnação, os contatos que você vai ter, as coisas que você vai passar, etc e tal. E essa equipe, esse grupo que cuida de você, geralmente te recebe quando você desdobra, quando você dorme, né, tudo, e o espírito tem essa liberdade de sair, né, para explorar a realidade, né? O que isso aqui não é a realidade, isso aqui é um recorte material denso, bruto, onde a gente está inserido, como se fosse um videogame, um cenário onde a gente está colocado para viver certas experiências com uma certa limitação física, de tempo, etc. e tal. Mas na outras dimensões que, né, circundam isso aqui que a gente vê, o espírito tem muito mais liberdade do que, né, aqui no plano físico. E aí muitas vezes você sai em expedições com os grupos que te guardam, né, com seus guias, com seus amigos. Você sai em expedições para aprender, para se desenvolver, para treinar, para fazer, executar missões mesmo, ser doador de ectoplasma, às vezes, para resgate, para um monte de coisa, porque acontece um punhado de coisa. E quando você sai nessas missões, de repente você se depara com algum tipo de realidade, algum tipo de coisa que não é satisfatória para que a sua consciência agora se lembre, se recorde, é colocado um ruído no seu sonho. E o seu sonho parece mais fantasioso. E aí você não se lembra do sonho. Na maioria das vezes você não se lembra, mas quando você se lembra de uma maneira muito descolada da realidade, muito fantasiosa, muito alegórica. Esse ruído é colocado justamente para que você não tenha esse contato, porque isso não vai te ajudar em nada. Então, a espiritualidade é muito sábia. Do outro lado, não tem bagunça. Não é igual aqui que você pode falar, fingir, porque a matéria te dá, né, te acoberta nesses sentidos. Do outro lado, é o que é e pronto. Não, não, não. Então, nas experiências, nas coisas que você vai viver, que você vai aprender, que você vai, é, né, enfim. Tem coisas que não vão ajudar na sua consciência aqui terrena. Então é melhor que você não se lembre. Então é tirado, né? Não é permitido que você se lembre, que você tenha acesso a essas experiências. Então é fácil você diferenciar, fácil entre aspas, à medida que você vai ganhando experiência, que você vai compreendendo, você consegue diferenciar um de outro, você sabe quando foi desdobramento, quando não foi, quando foi esses expedições, coisas assim. Não é tão difícil assim, à medida que você vai ganhando essa experiência. E ali tá, a gente citou, né, a doação de ectoplasma, a doação dessa energia. Como nós estamos em corpos encarnados, a interação produz esse ectoplasma. A interação do espírito com o corpo encarnado, quando ele está encarnado, ele produz essa energia, que é a energia vital. Os chineses chamam de Qi, os espíritas chamam de ectoplasma, o- os hindus chamam de prana, né? Então, assim, tem vários nomes, mas é essa energia, né? Essa radiação
que é a centelha da própria criação, da força que move o espírito. Simples assim. Hoje eu tô simples, né? Tô É sucinto. sucinto. E E a- aí, é, o que a gente falou aqui, e aí os guias, eles vão se apresentando, usando seus sonhos para ir se apresentando. Começam com alegorias simples, depois vão ficando um pouco mais complexas, até que eles vêm mesmo, vêm e conversam com você, igual eu tô aqui falando com você. Vai, não, eu sou fulano, tal, tal, tem coisa acontecendo, assim, assado. À medida que você vai tendo permissão para esse tipo de trabalho também. Como eu falei, espiritualidade não é bagunçada. E nada que não seja para ajudar, para que tenha, né, a caridade, para que seja exercitado e- o bem nesse sentido mais amplo, né, não é permitido. Nada que for atrapalhar a ordem do universo é permitido. Não é bagunçado. Existe uma disciplina e uma ordem muito rígida e ela é cumprida, sabe? Se bagunça, se você tenta bagunçar, dá ruim, dá muito ruim. Para você, no caso. eu me lembro de dois sonhos nesse sentido. O primeiro foi essa noite, que eu me lembro que eu tava numa espécie de um córrego, com uma figura que parecia o meu pai, mas não é o meu pai. E a gente estava atravessando esse córrego, e aí eu coloquei o pé nessa água e tinha um peixe dourado, só que não era um peixinho dourado de aquário, era um peixe grande, um peixe dourado bem grande. E a pele do peixe parecia, sabe aquele padrão de gato tigrado, meio laranja? Então, o peixe dourado tinha a aparência desse gato tigrado, assim. E eu ia me sentar com essa outra pessoa e eu olhava para o fundo do riacho, do córrego, e eu via várias carcaças de peixe, assim, e aquela água dava no rio maior que ia, né, seguia para frente. E aí eu contando essa história pro Puff, ele vira para mim e falou: "Pois parece sonho de caboclo. Seu caboclo tem a ver com água, não tem?" Eu falei: "Tem." Ele falou: "Aí, parece sonho de caboclo." Aí, quando ele falou isso, eu lembrei da figura que estava comigo, que até então eu não tinha lembrado E antes. aí que eu fui explicar para ela isso que a gente anotou aqui, né? Que a gente não tinha, que a gente vai lembrando e aí falar, não, isso aqui é pertinente para a gente trazer para os estudos, né? Para explicar as coisas que acontecem, assim. Então, muitas vezes é desse jeito, mais alegórico, igual assim, uma figura, né, que parece o pai, mas não é, que se plasma dessa forma. O meu É o pai cabo, parece muito é o indígena, né? caboclo se apresentando ali, né? A água, tudo, o elemento do trabalho e tudo mais. Mas como uma alegoria, uma coisa bem, né, se apresentando para você. Então, à medida que você vai se desenvolvendo, igual a Laninha já, né, tá desenvolvendo, já começou os Paranauê, isso vai começar a ficar um pouco mais frequente, vai começar a aparecer uns sonhos com um pouco mais confusos também, no sentido assim de, nossa, que estranho, eu parecia que eu estava abrindo a porta, mas não tinha porta, não sei. Aquelas coisas assim que a gente não consegue traduzir materialmente, isso fica cada vez mais comum. E o segundo sonho era da época que eu tava grávida da Diana. E ele me marcou muito por conta da situação que eu tava, né? Grávida e trabalhando muito com mulheres. E tava trabalhando uma energia também de abortos, de mulheres que tinham passado por aborto, mães, enfim, tava fazendo um resgate forte nessa faixa vibracional. E aí eu gravidíssima, e eu me lembro de eu entrar numa bolha dourada, que parecia um elevador, porque ela subia, descia para um lado, para o outro, mas era uma bolha. E aí a gente começa a descer, 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 descer. E a gente chega num lugar que era muito preto e tinha vários, tipo fetos, assim, em volta da gente. Muito, mas muito mesmo. E um deles meio que me dá a mão, assim, vem com a mãozinha assim por cima. E eu vou para levar a mão. E alguém que eu sinto ser o vovô pegava minha mão e falou assim: não toca não, não toca não. Não vou tocar nisso, não, que se tocar, tipo assim, o que deu a entender, fura essa bolha e a gente tá ali no meio. Então, esse sonho me marcou bastante também. Só essa passagem, são esses dois fragmentos que eu lembro, e eu sei que esses dois sonhos foram gigantescos, foram muitas coisas que aconteceram.
E essa época dos fetos e tal, aconteceu um resgate muito bonito com relação a esses seres nessa energia, que eu estava trabalhando já no astral e no mundo material com as mulheres. Então foi uma coisa muito forte, assim, que me marcou bastante. E olha o tempo que faz, né? Eu estava grávida da Diana, a Diana já está com 7 anos, e agora o outro. Então, eles realmente teve uma pausa, né? E agora voltou com tudo. Mas tudo vem no tempo certo, né? Na medida do que você consegue, do que. Eu falei, a sabedoria espiritual é muito grande, não tem bagunça. Então tudo é na medida do que é permitido que você consegue, que você vai, que não vai atrapalhar, né, na sua trajetória. Se for atrapalhar, não é desenvolvimento, não é guia. Se tiver atrapalhando, se tiver, não é coisa boa. Porque Uma não, né, não funciona assim. Uma coisa que me vem também, e aí a Rosa sempre me lembra disso, é que o guia tem vínculo emocional com você. Logo, ele não vai te maltratar. Se acontece alguma coisa de maltratar, alguma coisa assim, e for um guia realmente, talvez você tenha que olhar para a forma como você se trata. Entende? Então, muitas vezes, quando um guia maltrata o cavalo, significa que ele vai chegar do jeito que você está acostumado que as coisas cheguem até você. Então, se você se maltrata, ele vai chegar de um jeito Então, estranho. explicando que, né, só para abrir um parênteses para deixar bem esclarecido. O guia ele não inventa nada, ele usa o que tem em você. Ele pode até amplificar, mas ele usa o que está dentro de você, do seu pensamento, suas emoções. Então ele vai reverberar aquilo que você tem. O famoso a gente só dá o que a gente tem. Então, se você não se ama, não se olha com esse olhar acolhedor, de carinho, de compreensão, tudo, se você é intolerante com você mesmo, se você é ríspido com você mesmo, o guia vai agir desse jeito, porque ele vai usar a energia que está dentro da sua consciência e vai te tratar dessa forma. E aí isso não é uma relação saudável. Aí é você tem que rever essas questões para melhorar essa situação, para que a caridade possa ser feita. Como que você vai ajudar alguém nessa situação? Você não está ajudando nem a si mesmo. Então, o ponto, né, novamente, a gente só dá o que a gente tem. Então, a gente tem que antes de ajudar os outros, ajudar a si próprio. E não é nesse sentido egoísta, primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, não é nesse sentido. Mas é no sentido de estar forte, estar pleno, estar consciente, para que você possa compartilhar isso com as outras pessoas e transformar a realidade por onde você passa através do seu próprio exemplo, através daquilo que você reverbera. Agora, se você é pura confusão, dúvida, bagunça, indisciplina, dúvida, né, lacuna. O que que você vai passar para os outros? Que condições que a entidade vai ter, usando isso que você tem, de prestar caridade para alguém que chega numa situação ali de desequilíbrio na frente do seu guia, pedindo um auxílio? Não vai sair dali coisa boa dessa relação. Então a gente tem que ter muita consciência de como nós alimentamos a nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa vibração, né, nos nossos corpos, todos os nossos corpos, material, emocional, mental, né, como que nós alimentamos isso, nós vibramos isso, e de modo que nós vamos deixar essa ferramenta apta para o trabalho. É o lance da. Vai capinar um quintal. Se você quer carpir lá o lote, se você quer carpir o lote na metade do tempo, passa o dobro do tempo afiando sua enxada. Isso é um ditado africano. Você quer, né, executar a tarefa na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando sua ferramenta. Aqui é legal a gente pensar também na proteção psíquica. Quando fala proteção psíquica, parece que, nossa, vou fazer uma grande coisa.
Gente, lembra do livre-arbítrio? Mumble jumble. O livre-arbítrio é lei no universo. Então, quando eu falo eu não quero, já é uma puta proteção psíquica. Então, o É a não vontade. precisa vir. E, ao mesmo tempo, na incorporação, a permissão precisa vir. Eu me lembro lá em Uberlândia que a Rosa, eu estava num Deixa terreiro eu ver. que eu queria desenvolver, continuar o desenvolvimento. Diana era bebê. E eu queria muito continuar o desenvolvimento no mesmo ritmo que estava antes. E aí eu me lembro que a guia do terreiro que eu estava era a Rosa Caveira. E o babá de lá, o dirigente do terreiro, virou para mim e me perguntou: Você confia em mim? Era a Rosa falando, mas eu via ele. E aí eu peguei e respondi mentalmente: Não, eu não confiava naquele Não, dirigente. é na Não, entidade. era na Rosa. Eu não confiava naquele dirigente. E naquele momento, eu não tive. Várias coisas aconteceram e eu não consegui seguir com o meu desenvolvimento ali. Muita coisa aconteceu. E aí, hoje, eu entendo que o desenvolvimento não aconteceu lá porque eu disse não. Não. Se você não Que acredita na você não pessoa se para sentia bem. pôr a mão no seu ouriço, eu travei ali na hora. Eu barrei ali na hora. E isso é uma proteção psíquica, tá? E aí vem muito forte duas coisas. A primeira, para você respeitar o seu sentir, respeitar a sua intuição. Se você sente de não seguir, não siga. Não, filho. Ao mesmo tempo, ninguém tem o controle sobre você. Então, se vem o quiumba e fala, ai, aí eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer isso, você deixou entrar. Qual foi a porta que você deixou aberta? Qual foi o sentimento? Qual foi o gancho? Qual foi o gatilho que deixou que isso, você deixou que isso acontecesse? E outra, o bom médium não é aquele que espirrou e incorporou. Não, muito pelo contrário. Aí entra a firmeza, que é o É segundo a ponto que eu ia firmeza. falar, mas pode falar dela. Não, é porque pegando o gancho do que você falou, porque se lá, você incorporou, entrou, quiumba, tal, pá, você permitiu. Porque é a Uhum. permissividade do médium. O bom médium não é aquele que tem que, né, encostou, desceu. Não. É aquele que identifica, ele percebe e na mente dele ele sabe se ele vai dar passagem ou não. E aí ele que permite a passagem, porque ele é soberano do corpo dele. E você que escolhe o ponto dessa passagem também. Você vai ser consciente, você vai ser inconsciente. O médium consciente, eu sou um médium consciente. Quando eu vou colocar as cartas, a Carmen está aqui do lado. Muitas vezes no trabalho, a Rosa Caveira está aqui do lado. Eu não preciso que ela, eu não preciso incorporar ela para saber tudo que ela está A maioria dos antenada. médiums hoje tá sendo desenvolvido de maneira consciente por conta até do Os contato com o trabalhos também, conhecimento, né? os tipos de trabalho que estão sendo e está evoluído. No tempo que eu desenvolvi, tempo do meu pai, da minha mãe, coisa, tinha uma carga maior de médios inconscientes por conta até da ignorância das pessoas, que não tinham tanto acesso ao conhecimento e ia acabar interferindo em coisa que não podia interferir, por conta de egoísmo, de vaidade, de um monte de questões humanas mesmo. E aí os guias, na sua sabedoria, falam, não, não tira esse cara da jogada porque senão ele vai fazer merda ainda, vai falar merda ainda, então deixa ele inconsciente. Hoje em dia, como o acesso ao conhecimento é maior e as pessoas já chegam nesses primeiros estágios de desenvolvimento com esse acesso a esse conhecimento, aí as coisas são um pouco mais tranquilas, são tratadas com um pouco mais de tranquilidade. Nesse sentido, você pode porque as lições do guia servem até para você, que está ali Uhum. assistindo. A pessoa, o consulente, vai até você, e o que o guia está falando para o consulente, de repente, serve para você também. Então, é permitido que você assista o trabalho, de certa forma. E a gente estava falando, o médium, ele segura, ele tem que ser soberano do próprio corpo, ele tem que ser dono de si mesmo. Não é porque incorporou, encostou, blá, blá, blá. Aí vira bagunça. E como a gente falou, na espiritualidade não há bagunça, existe uma disciplina muito rígida. E qualquer coisa que não obedeça à lei não é boa.
Então é a lei, quando a gente fala, é a lei maior, a lei de, né, da realidade, a lei do universo. Aí, o que que ajuda nessa firmeza e o que que é essa tal de firmeza que o seu tranca tanto fala, que os guias tanto falam? A ritualística do trabalho ajuda. Os banhos que você toma antes de ir para o trabalho ajuda. A vibração que você se coloca antes dos seus pensamentos, exatamente, que você se coloca antes do trabalho ajuda. Então, muitas vezes eu até falo para Diana, me deixa concentrar, senão eu vou fazer tudo errado. Porque se eu não focar, se eu não centrar, esse centramento, essa limpeza dos pensamentos, o silêncio. Por isso que esses lugares são lugares de silêncio, não é lugar de ficar fofocando, não é lugar de ficar papagaiando, são lugares de silêncio, de introspecção, de você entrar em contato com seus pensamentos, com as suas vibrações. Tudo isso ajuda nessa firmeza. Na hora que a gente vai firmar a vela, a voz é importante, você pode falar baixinho, você pode falar para você mesma, você pode pedir para que os guias te orientem dentro da necessidade, do merecimento de cada um, que você se coloca ali como ferramenta. E na hora de bater cabeça também é importante vocês imaginarem que você está finalizando aquele trabalho, que você está fechando o seu corpo, que aquele trabalho encerrou, então fica ali tudo que tem que deixar e dali você não leva nada. É a alegoria da porta. É, Porta vou abrir aberta, a porta, abrir os trabalhos. fechada. E isso na música ajuda, mas o seu mental é o que precisa para fazer com que essas portas realmente sejam abertas e fechadas a cada trabalho. O mental é o que realmente importa. A música ela é um gancho para lembrar a gente que horas que abre, que horas que fecha, mas o mental que E é colocar importante. tudo numa sincronicidade. Todo mundo vibrando mais ou menos na mesma frequência, ao mesmo tempo, para poder criar essa massa de energia que alimenta o altar. Que o altar funciona como essa usina de energia. Que ele recebe esses pensamentos, condensa tudo e devolve. E a gente absorve isso na medida daquilo que a gente precisa, né? De que é da responsabilidade de cada um. Por isso que é interessante que quando você chega lá para trabalhar, você chega lá, né, pro trabalho, você chega com a mente limpa, você chegar com a mente, mesmo que você esteja cheio de problemas. Não é que você esquece dos problemas. Não, lá é o lugar para resolver os problemas. Só que chega lá entregue, chega lá presente. Eu estou aqui. Eu estou aqui para resolver os problemas, eu estou aqui para receber esse axé, eu estou aqui por inteiro. Esse é o ponto. Você está por inteiro. Que não adianta você estar lá pensando no boy, pensando no salário, pensando no que vai comprar, pensando no sei o quê, pensando no que vai comer. E Lembra das meditações que a gente tem lá no grupo do Discord? A meditação de. A que eu mais gosto, que sempre me ajuda na firmeza, é a de aterramento. Eu imagino as minhas raízes fincando no chão e essa energia vindo, esse dourado abrindo todos os meus chakras, o meu corpo, essa luz clarinha caindo levemente no meu corpo, me banhando com a sabedoria dos guias. E naquele momento eu me abro para ser canal, eu me abro para ser portal. Isso é firmeza. Tem gente que faz isso com aquela oração que vocês fazem no que a gente faz no começo. Como chama aquela oração que é bonita? a prece de Prece de Cáritas. Cáritas. Ela não funciona comigo, meu amor. Eu fico ali, eu fico imaginando todo mundo tá rezando e eu tô ali imaginando eu firmo, eu firmando de outro jeito, porque ela não tem eu ainda, pode ser que eu tenha na frente. Eu ainda não tenho um vínculo emocional com aquela oração, mas eu consigo muito rapidamente aterrar, firmar, me colocar na mesma vibração daquela oração de uma outra forma. Então todo mundo tá ali rezando e eu estou na mesma vibração, mas de um outro jeito. Isso também é permitido, tá? Se repetir aqueles versos em voz alta não altera a sua vibração, não faça. Faz o que faz sentido para que você se afinize naquilo ali, daquele jeito. E se depois de um tempo você decorar tudo, fizer sentido aquelas palavras começarem a fazer sentido para você, aí sim, faz sentido de fazer oração. Então, é esse lugar, né? Tem que ser sentido para fazer sentido. Então, a hora que a gente fala da firmeza e a gente vai começar a prestar mais atenção nisso, de já chegar com a energia um pouco mais, sem muito pá, 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 para a gente já.
já conseguir e, Entregue e, e presente. e se sentindo, se percebendo para poder aterrar e ficar ali com essa firmeza de cabeça. Isso facilita muito no desenvolvimento, faz com que o desenvolvimento seja muito mais rápido, porque você está muito inteira, né? Você está muito inteiro. E aí isso faz as coisas meio que fluírem. É isso. E o descarrego, importante também. A gente vai no terreiro, ok, mas as nossas práticas é uma vez, está sendo uma vez por mês, a gente vai ficar um tempo sem. É um tempo muito, muito complicado, o Muita tempo de energia. muita energia, festas, Ano Novo, Natal, muita energia conflitante. É importante lembrar do descarrego, banho de ervas, banho de sal grosso quando tiver muito feio o negócio. E no banho de sal grosso você faz primeiro de sal grosso, depois você se revitaliza com alguma erva. Então, colocar isso também, assim, tá pesado, limpa. Limpa, movimenta o corpo, faz as meditações. Isso vai fazer diferença, assim, para evitar, pode inclusive evitar uma possível crise, pode evitar, enfim, muitas coisas. Lembra sempre que a sua voz é lei. Então, fala, não, não vai chegar, sai se tiver muito pesado também. É, não vai vir, sai. Diana ali repetindo. É isso. Tá bom, Didi, deu, a gente já entendeu. Ele escalona muito rápido. Mas vai, vamos continuar aqui para a gente Mas terminar. é Tem isso. muita coisa. É isso. O terreiro é esse ralo onde a gente se lava, mas na falta dele a gente tem as ervas, a gente tem os banhos, a gente tem a meditação, a gente tem o aterramento, a natureza para se autorregular, e a gente tem a gente aqui no online mesmo, nesse tempinho. Ainda tem mais um trabalho antes de encerrar tudo, mas eu acho que essa mensagem ela precisava ser passada até antes desse trabalho, né? Porque na necessidade dos banhos antes de ir, enfim, a gente já ir começando a chegar no terreiro com essa firmeza e praticar a autorresponsabilidade que a gente tanto fala. É, essa tecla a gente bateu bastante e vai continuar batendo nela, porque é autorresponsabilidade. No final das contas, é só você e você mesmo. Não, que não tem ninguém para te salvar. Você é seu próprio salvador. E, inclusive, a gente estava vendo um vídeo, só para finalizar, um vídeo falando que essa história de propósito, missão, é superestimada e tudo mais, que a sua alma já sabe qual é o propósito dela, já está pronta, não tem evolução espiritual, já está evoluída. A Você não tem que grande descobrir nada. Seu espírito já a sabe. grande questão é você deixar que você seja você mesma com toda a integridade. Deixar que essa sabedoria Que aí você vai de chegue, encontro com desça. isso. Naturalmente. E olha o tanto que isso é difícil, né, gente? O tanto que a gente é tolhido o tempo todo na vida, com a sociedade, enfim. E a gente às vezes se diminui para caber numa caixinha. E é aí que a gente vai precisar de muita firmeza para falar não. Não aqui no 3D, na matéria, e não no espiritual. A gente começa a ter a firmeza de cabeça no espiritual, falando os nãos e colocando limites aqui na 3D. Uma coisa está totalmente ligada com a outra. Isso É, porque não se não separa. existe ali, né? Não, não tá. Não existe fora. A gente É, não é separa. uma coisa só. É igual a cebola, é várias camadas, né, de uma mesma coisa. Não tem esses mundos, eles não são separados, é tudo uma coisa só. E aí já vai preparando, que a hora que você começar a falar não, você vai se tornar o chato, a chata, porque você tá, agora você vai começar a se escutar. E o meu? E eu queria ter Ah, mas visão. fulano não era assim, agora tá assado. Ah, Então, é esse autorrespeito, essa autopreservação e essa autovalorização, né? Vem junto com com tudo que a gente está falando. Então, parece que a gente está falando só do sutil, mas não existe, não tem separação. Sutil e matéria são só os polaridades da mesmos, mesma são coisa, os né? mesmos É. valores, os mesmos comportamentos, as mesmas coisas a serem observadas. Então, é um chamado para a gente prestar atenção nessas coisas. Queria ouvir vocês agora, como que isso chega, se faz sentido, se alguma coisa chamou mais atenção. Um de cada vez, gente, não briga não.
Faz totalmente sentido também pra mim, que passei pelas fases dos sonhos também, pelas descobertas, o negócio, opa, é eu, não é eu? Essa voz que tá vindo aqui, que tá falando aqui, É, que é? Será que é? Será que eu tô ouvindo coisa? É minha imaginação? Será que eu enxerguei aquilo ali, naquele lugar? Tudo isso aí, tudo igual o povo tá falando, tudo na hora certa, vem na hora certa, vem o entendimento na hora certa. Aí você vai entender coisas que você já viveu lá atrás, que vai fazer sentido agora, com essas informações que estão chegando para vocês aí. E é importante mesmo, igual você tá falando. A E, gente falar o não, e a intuição, né? Confiar na intuição também, que é exatamente. processo. Não é só porque estamos falando. Cada um tem a sua intuição, cada um tem seu querer, cada um só tem seu sentir, poder, entendeu? só prestar Tudo atenção. na Tá? hora certa. É. Você vai aprender a canalizar, a se filtrar. Cada um, igual a Dandara estava falando, cada um tem uma maneira de se concentrar, cada um tem uma maneira de se filtrar. É muito válido. E igual você falando, vai ter o período, né? Que normalmente é complicado para a gente que está assim nesses desenvolvimentos. Eu, particularmente, não gosto de muvuca mais, esses banhos assim. Já fico no meu cantinho, junto com os meus só. Ah, vamos tal lugar, eu já não gosto. É, menos número possível. É. É, entendeu? Mas isso aí é de cada um. Mas estamos no caminho. E agora também vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tecnológia! A nosso favor. Sim, é isso aí. Acho que esse negócio do não vem muito bem falado, porque se você não consegue falar não nem pros outros, imagina pro mundo espiritual. Porque você não tá vendo, né? E aí você É, perde o controle, né, Lani? Você acaba ficando sujeito, você vira um marionete. eu mesmo tinha esse problema Autonomia. do não. E É, aí teve todo aquele negócio, aí que agora eu realmente falo não. É muito bem falado isso. Maravilhoso. Sim, gente, eu me senti ouvindo o seu Tranca falando de novo no dia da gira, como ele falou comigo. Porque no dia da gira, ele repetiu as mesmas palavras que vocês disseram. Olha só. olha, Ele falou, porque, tipo assim, anda, eu tenho. Eu firmei, de certa forma, com o seu Tranca e com o seu Zé. Tô firmada mais ou menos com os dois. Então, eles são sempre ali comigo. Tanto que tá aqui um para um lado, o outro pro outro. gracinha. E esse dia até tava pra trás, assim, eu tava conversando com o seu Zé na minha cabeça. E assim, eu tenho dessa, às vezes eu começo a falar sozinha com eles. E assim, tudo que vocês falaram me lembrou muito do que seu Tranca disse na outra gira, porque ele falou muito dessa coisa de respeite o tempo. Porque, e o seu Zé repetiu a mesma coisa que ele, os dois estavam interligados na outra gira. Eles estavam literalmente assim, bem desconectadas. Eles falaram a mesma coisa. Tipo, o seu Zé deu o exemplo de se você adiantar o ponteiro do relógio, o relógio não vai mudar a hora. Só vai estar numa posição diferente, mas a hora vai continuar igual. E o seu tranco usou a conexão do tempo, que não adianta correr contra um tempo, sendo que você vai continuar ali. Tanto que quando vocês falaram muito dessa questão de trazer essa coisa de vidas passadas e tudo mais, seu tranca, toda gira ele tá repetindo isso pra mim. Porque toda vez ele repete alguma coisa de vida passada minha. E eu tô assim, olhando pra cara dele e falando, meu, como assim, mano? Eu tô entendendo o que você tá falando, mas. Quero Entendeu? saber mais, quero saber mais. Mas Tô porque Até o momento que você vai perceber que isso é é irrelevante. irrelevante. antes. Só que é tipo assim, engraçado, porque quando eu imaginei, ele vira e fala, e eu fico tipo assim, como assim? Não, mas você já sabe, né? Algumas coisinhas. Só que Já aí tem fica suspeita, você já imagina. igual hoje, é tipo, eu basicamente me senti ouvindo o dia da gira, porque foi o mesmo sentimento. Tanto com em relação aos sonhos, com tudo. Porque eu ando tendo sonho esquisito, que uma hora eu tô num lugar, aí eu acordo, durmo de novo e vou para outro lugar. E continua o mesmo sonho, é o mesmo ambiente, só dá um.
E assim, É normal, é mais de desdobramento. Igual vocês que estão desenvolvendo agora, você e a Alana estão começando esse desenvolvimento, esses sonhos vão ficar cada vez mais frequentes. Vai acontecer e é normal, nem preocupa que é absolutamente normal. tipo assim, foi muito. Praticamente pra mim foi ouvir seu Tranca falando de novo, só que com um puff com Dandara. Porque gente, eu tô lendo tanto, eu tô estudando tanto, que eu acho que assim, que ele deve estar olhando e falando, vou botar ali. Porque, gente, eu tô com um livro ali, eu tô com um livro aqui, eu tô lendo ali, eu tô fazendo isso. Gente, eu tô com dois livros aqui. Eu tô. É isso, faz parte. É Mas isso. Amiga, foi muito bom. Então é isso, meus amores. Acho que vamos deixa eu ver ficando se por a aqui. Miralda, Dani, Thiago, É, tia Miralda, tá sem som. peraí. Aí, É, mas tudo faz sentido. Porque no momento você fala não, aí a gente se torna chato, né? Faz sentido. mas é que eu fico pensando, tia Miralda, será que valia mesmo a pena estar na frente dessa pessoa que não respeita o seu não? Acho que Então, não aí que a valia a gente fica pena, não. pensando, né? Acho que não valia a pena, não. Tem que achar Isso não é gente chata perder, não, isso mesmo. é se livrar. É, porque as pessoas que aproveita da bondade da gente, tem que achar gente Não, chato mesmo. é verdade. Tudo faz Tá? sentido. É. Não, a conversa de hoje faz todo sentido. Acho que anda com o que a gente aprende lá atrás e se conecta agora e clareia muita coisa. Assim, com um diálogo mais simples, mais coerente. E para a gente está sendo assim, essencial. A gente vai aprendendo junto, né, Dani? Você vê que desde que a gente tomou essa decisão desse caminho de autorresponsabilidade, não vou falar que é fácil, não é, mas é muito mais honesto, né? Honesto com a gente mesmo, de ter essa clareza com a gente, de poder ser a gente mesmo, de poder, né? Porque aí não é culpa do outro, não é Deus, não é diabo, é você responsável por aquilo que você conquista. E faz muito mais sentido. A colocação que o guia coloca, o que a gente passa no dia a dia, faz total diferença. Visualizando aí, ó. E Tiago, quer falar alguma coisa? Eu quero. Não, calma aí, você não. Deixa Peraí, ela você fala falar por aí, último. gente. Eu tô tranquilo, tô só começando a acompanhar, começando a entender, mas tá batendo muito com o momento de vida que eu tô vivendo, o que vocês estão falando aqui em relação a pontos de vista, a um paradigma, uma visão de mundo, né? Tá batendo muito com o que eu tô construindo no momento, com base em outras coisas também. Você vê que a raiz é meio que a mesma, né? A gente às vezes vai pegar uma cor ou outra um pouco diferente, mas a base é mais ou menos a mesma. Que O é, importante é fazer sentido que também, é né? essa autorresponsabilidade. Eu acho que a hora que a gente traz para autorresponsabilidade, muita coisa clareia, assim. Gente, então acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Eu vou subir e depois eu mando o link dessa conversa aqui. Beijinhos. Beijo, Beijo, gente. Com povo. Deus. Saravá. Abraço todo mundo. Axé, axé pra todo Ah, mundo. pessoal, beijão.